Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco aqui agora de equipamentos de proteção. O que são aí os dispositivos de proteção, né? São dispositivos projetados para proteger sua residência, comércio, indústria, equipamentos, circuitos e usuários. É para isso que servem aí os nossos dispositivos de proteção. Então vamos entender um pouco aí de alguns tipos de dispositivos de proteção. Vamos falar um pouco sobre disjuntores, entender qual que é a sua funcionalidade, interruptores diferencial residual, que é os DRs, os IDRs, dispositivos de proteção contra surtos, que é os DPS. Vamos falar um pouco aí de cada um deles. Aqui nós temos aí disjuntores. Aqui podemos ver um disjuntor monofásico e um disjuntor bifásico. Nós também temos os disjuntores aí trifásicos, podendo ser conhecido como disjuntor monopolar, disjuntor bipolar e disjuntor tripolar. O que são os disjuntores, né? Eles são projetados para proteger os circuitos elétricos contra sobrecarga e curto-circuito, numa instalação residencial, devendo haver um disjuntor geral e um disjuntor para cada circuito. Então, os circuitos eles são denominados aí conforme os seus disjuntores. O disjuntor ele serve para poder realizar aí o seccionamento desses circuitos e serve para proteger contra sobrecargas, né, contra os curtos-circuitos. Cada disjuntor ele tem aí sua amperagem, a sua quantidade de watts aí que ele resiste. Então, quando tem aí uma sobrecarga no circuito, o disjuntor ele vai estar operando, ultrapassando a sua quantidade de amperagem, a sua quantidade de watts de resistência. Então, sobrecarregou aquele circuito que foi projetado para uma quantidade específica de watts, o disjuntor vai estar operando aí, protegendo aquele circuito, protegendo aquela instalação, aquela residência, a indústria, aquele comércio, para, porventura, aí, de um possível incêndio, aí, como exemplo. Aqui nós temos agora o IDR, né? O interruptor diferencial residual. Nós temos o exemplo, um IDR bipolar e um IDR tripolar. No caso do IDR, o bipolar é o bifásico e o tripolar, o monofásico é o bipolar e o tripolar é o bifásico. E temos também o quadripolar, que é o trifásico. O IDR ele é projetado para proteger o usuário contra fugas de corrente, choque elétrico. Existente o DR tetrapolar para proteger toda a instalação. Porém, sua desvantagem é que, se acionado, desliga a energia de toda a residência. Existe o DR bipolar, que pode ser instalado em cada circuito. Então, nós podemos colocar aí a alimentação, por exemplo, de um circuito de tomadas para ser protegido aí com o IDR. Ele vai proteger contra microoscilações, contra essas fugas de corrente. Então, temos uma fuga de corrente. Quando se tem a fuga de corrente, vai ter uma microoscilação. Aí é onde o nosso IDR ele vai entrar em ação. Ele vai estar operando, seccionando este circuito, desenergizando esse circuito para que evite aí porventura, um acidente aí grave, né? Podendo levar até a morte. Vamos falar aqui agora um pouco sobre o DPS, né? O que é o DPS? DPS são dispositivos de proteção contra surtos, são projetados para proteger equipamentos instalados de descargas elétricas que ocorrem nas linhas de distribuição de energia. Então, ele vai proteger a gente contra descargas atmosféricas aí, por exemplo,
que tem um surto alto de energia aí, né, uma oscilação aí, um surto bem alto, o DPS ele vai servir para isso, para puxar esse surto para ele e estar direcionando para a Terra, né, para o aterramento. Podemos ver aí na parte superior do DPS a descrição L/N. Então, L de linha, né, de Fá para fase, e o N para o neutro. E na parte inferior aí do DPS, temos o símbolo de terra, do aterramento. Então, nós conectamos aí na parte superior a fase ou neutro e conectamos na parte inferior do DPS o aterramento, para que este equipamento possa estar pegando esse surto de energia aí, e mandando para o aterramento, descartando este surto para o aterramento. Podemos ver nele que ele tem uma tarjinha verde ali, ó. Aquele mecanismo é que nos mostra se o DPS ainda está em funcionamento ou se ele está queimado. Quando ele teve um surto aí de energia, ele protegeu os nossos equipamentos contra essas descargas elétricas. Pode aí, porventura, este equipamento queimar. Então, temos que estar de olho. Caso este equipamento queime, você pode estar substituindo esse equipamento. Você pode substituir todo o equipamento ou apenas o DPS em si, que ele tem aí sua conexão, aonde vem a fiação, e tem o DPS, que nós podemos ver aí a divisão, né, que a gente pode separá-lo para poder estar substituindo só essa peça central dele. Num vídeo posterior aí, vou estar pegando um DPS, vou abrir o DPS aí, desconectá-lo para poder mostrar para vocês aí como faria essa substituição. Foi um prazer tê-los vocês aqui mais essa aula. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.